Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O nosso estudo de hoje do Apocalipse, capítulo 18. No primeiro versículo, o autor sagrado diz que ele viu descer do céu um anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada por sua glória. E esse anjo clamou em alta voz, dizendo: Caiu a Babilônia, a grande. Tornou-se morada dos demônios, prisão dos espíritos imundos, das aves impuras e abomináveis. Porque todas as nações beberam do vinho da ira de sua luxúria. Pecaram com ela os reis de toda a terra, e os mercadores da terra se enriqueceram com o excesso de seu luxo. Essa primeira narrativa traz para nós em alto e bom tom o que foi a queda do Império Romano. Veja que o autor relata, já muito tempo antes, qual será o destino final, aquela que se tornou a grande prostituta de toda a terra. Porque a prostituta aqui como símbolo daquela que ilude, que engana, que seduz, que mantém todas refém daquilo que ela tem. Então, poder, prazer, o poder, o prazer e o ter, né, que no caso é simbolizado pela posse dos bens materiais. Quando Roma experimenta a sua queda, ela vai experimentar justamente uma queda fulminante, sem nenhuma capacidade de reação. Ela se tornou o maior império que nós já conhecemos, mas depois a sua queda foi uma queda foi uma queda grande, foi uma queda muito estupenda, aquilo que foi a decadência do Império Romano. Então, o autor sagrado traz para nós essa primeira realidade. O mal, por si mesmo, ele se destrói. A corrupção, a junção de todo o mal. E ali, sobretudo, porque o que vai acontecer com Roma é a soberba, o orgulho. Cidade, o Império Romano, com seus imperadores, se tornam os grandes soberbos de todo o mundo. E a soberba, ela vai por si só se destruindo e destruindo tudo o que está à sua volta. Por isso que no versículo 4 diz que do céu se ouvia uma voz que dizia, e que é a voz do anjo. Se um anjo anuncia a queda do mal, a queda do orgulho, da soberba, o outro anjo anuncia que nos afastemos desse mal. Então o anjo diz: meu povo, saí desse meio, para que não participe dos seus pecados e não tenham parte nas suas pragas, porque seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das suas injustiças, das injustiças todas que foram praticadas. Faz com ela o que fez contigo, retribui-lhe o dobro de seus malefícios, na taça que ela deu de beber, dá-lhe o dobro. A proporção do sofrimento, do desgaste, da queda, da desgraça, do mal que vem para quem provocou o mal é 2 vezes pior do que todo o mal feito. Por isso que a ruína, ela vai ser uma ruína deplorável. Aquilo que aconteceu com Roma, que aqui é personificada como se fosse a nova Babilônia, é também o pré-anúncio daquilo que vai ser a destruição de todo o poder do mal. Ora, toda pessoa que ostenta muito ter, muito poder, e a partir da ostentação ela se coloca como a poderosa, como grande e assim por diante, acaba tendo um fim trágico. A morte dessa pessoa acaba sendo uma tragédia muito grande. E de uma vez só, é uma queda só. Quando a morte vem, ela leva tudo que aquela pessoa tem. O seu poder, ela não tem mais, se destrói.
Aquilo que ela acumulou de bens irá se destruir, ela não pode levar nada consigo. E aquilo até que ela possa ter deixado será esquecido e será renegado, porque ninguém quer ter como herança um mal que uma pessoa praticou. Visto que os grandes imperadores foram todos eles renegados, eles não se tornam nenhuma referência para a história da humanidade. Nem Nero, nem Domiciano, nem os mais recentes, como Hitler, como Mussolini e assim por diante. Todos esses impérios caíram e caíram ainda por cima numa ruína muito grande. Muitas vezes nós vemos ruínas de pessoas, de situações que colocam no poder, no prazer, no ter o sentido da sua vida. Estão se regozijando com a saúde que têm, estão se exibindo com o que possuem, com os bens que adquirem, estão desfilando vaidades e assim por diante. E depois que vêm os males sobre essa pessoa, a destruição é total. As pessoas boas também passam por aquilo que a morte faz com a vida humana, mas é diferente. A morte do justo é glória, a morte do injusto é uma desgraça. A morte do justo é um prêmio para participar da eternidade. A morte do injusto é um infortúnio. Então, por mais que possamos contemplar o mal, muitas vezes também nos atingindo, da doença, da enfermidade e assim por diante, mas ela tem um sentido redentor, porque é a nossa união com o Cristo sofredor que redime a humanidade pelos seus sofrimentos. O sofrimento do mal, do injusto, é uma tragédia, uma desgraça. Além de sofrer na carne, ele sofrerá por toda a eternidade. É a paga do castigo daquilo que o anjo está anunciando. E o que é mais importante, não se deixar contaminar pelo mal, não se deixar se iludir por aqueles que estão desfilando arrogância, soberba, orgulho, posses, bens materiais. Tudo há de sucumbir. É o que nós vemos na narração, inclusive, desse texto de hoje. O versículo 9 diz: por isso, num só dia virão sobre ela todas as pragas, a morte, o pranto, a fome. Ela será consumida pelo fogo, porque forte é o Senhor Deus que a condenou. Então, a cidade, o império foi todo condenado, porque de uma vez só vieram pragas, vieram mortes, vieram prantos, vieram fome. E o injusto da mesma forma. De uma só vez chega para ele a morte, chega para ele o pranto, chega para ele a fome e o fogo eterno que o consumirá. Por isso, de modo algum, podemos ter comunhão com as injustiças e com os injustos do mundo. Hão de chorar e lamentar-se por sua causa, reis da terra, que com ela se contaminaram e pecaram quando avistaram a fumaça do seu incêndio. Então, os outros hão de lamentar a tragédia daquilo que era uma tragédia para o mundo, para a sociedade e assim por diante. No versículo 11, os negociantes da terra choram e se lamentam a seu respeito, porque já não há ninguém que lhes compre os carregamentos. Aquele que vive ou aqueles que vivem dos seus negócios, que vivem das suas negociatas, sempre hão de ver também seus impérios caindo mais cedo ou mais tarde, quando constrói esses impérios à base da ilegalidade, da corrupção, da mentira e assim por diante. Plantações são devastadas, impérios caem e a gente acaba tendo inveja de quem tem isso, tem aquilo, mas muitas vezes quem tem isso, tem aquilo, adquiriu de uma forma tão injusta e de uma forma tão temerária, de uma forma tão dolorosa, também onde sofrer e perder tudo aquilo que foi adquirido em cima de injustiças e maldades. É o anúncio que a palavra de Deus nos faz hoje no estudo do Apocalipse.
O versículo 14 diz: Eis que o bom tempo de tuas paixões animalescas se escoou. Toda a magnificência e todo o brilho se apagaram e jamais serão reencontrados. A pessoa que ostenta beleza, prazer, paixões animalescas e assim por diante, quando cai das suas paixões, a queda também é muito grande. Ai, diz o versículo 6, ai da grande cidade que que se vestia de linho, de púrpura, de escarlate, toda ornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Num só momento, toda essa riqueza foi devastada. Num só dia, toda a vaidade cai por terra. Num só momento, a morte arrasa e leva tudo de quem se ostenta com o que tem e nada sobrevive. Versículo 20 diz: Exulta sobre ela o céu, e também vós santos apóstolos e profetas, porque Deus julgou contra ela a vossa causa. Roma, que era quem perseguia os profetas, os apóstolos, os servos de Deus, agora martirizou todos eles, derramou o sangue dos mártires, e agora o sangue dos mártires é onde lavar, renovar essa terra, porque agora Roma será a Roma eterna, a cidade de Deus. Que interessante nós vermos o triunfo do bem sobre o mal. Porque se Roma foi a antiga prostituta, ele é agora a cidade eterna e santa, porque é nela que vai brilhar o esplendor da igreja. Um novo tempo vai começar agora. Então a igreja dos papas, dos mártires, dos confessores, a igreja dos santos, há de brilhar com uma nova humanidade que nasce da desgraça que é a devastação de toda aquela cidade. O apogeu da glória mundana cede para o apogeu agora da glória divina. E um anjo poderoso tomou uma pedra do tamanho de uma grande mó de moinho e lançou ao mar, dizendo: Com tal ímpeto será precipitada a Babilônia, a grande cidade jamais será encontrada. Aquela Roma antiga jamais terá o esplendor, a glória que teve um dia. Ela para sempre desapareceu para a humanidade. E por fim o versículo 24. Foi em ti que se encontrou o sangue dos profetas e dos santos, como também de todos aqueles que foram imolados na terra. Veja que é isso que nos aponta a palavra. Roma é regada com o sangue dos mártires. E nos diz Tertuliano que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Os cristãos vão tomar conta agora de Roma e ela vai ser a sede do cristianismo, porque ela foi a cidade que mais perseguiu, que matou e que fez mal aos cristãos. Ela é o presságio daquilo que vai ser a Roma, a Jerusalém celeste, ou seja, onde reinarão para sempre aqueles que foram fiéis a Deus e a sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.